Graça e paz. A luz com a luz e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Imagine, de repente, você está na sua congregação, assistindo ou participando de um culto maravilhoso, todos louvando, ouvindo a palavra, exaltando e glorificando o nome do Senhor. De repente entra alguém inesperado. De repente entra alguém maltrapilho, sujo, cheirando mal, cabelos assanhados. O que você faria? O que você pensaria? Certamente a liderança pediria para que esta pessoa deixasse o recinto, saísse do local. Outros olhariam com olhar de desprezo, com nojo deste ser indesejável naquele lugar. Sim, estou falando de mendigo, estou falando de morador de rua. Aquele para quem a sociedade não olha, aquele para quem a sociedade rejeita, aqueles que muitas vezes são desprezados pelos cristãos, por muitos que se dizem ser servos de Deus, ser líderes. Sim, exatamente essas pessoas pediria para que ele saísse do recinto. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, que foi por essas pessoas que Jesus Cristo se entregou no Calvário. Foi por essas pessoas que você não dá valor, que para a sociedade é apenas um lixo humano. Essa pessoa tem valor. Essa pessoa é preciosa porque é uma vida, é uma alma valiosa para o Senhor. O mendigo não é apenas um mendigo, ele vale muito. São pessoas que por algum motivo da vida estão na rua, estão abandonadas pela sociedade, estão morrendo, estão sendo consumidas pelas drogas muitas vezes, pelo álcool, pelos problemas que assolou a sua vida, e são chamados de moradores de rua, a quem muitos desprezam. A quem muitas vezes a igreja não acolhe, a igreja não estende as mãos. Porque uma igreja que vivemos hoje é uma igreja que olha com olhar humano, não olha com um olhar de amor, não olha como manda a doutrina, não olha como manda o Senhor Jesus. Que diz, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E amar o seu próximo, meus amados irmãos, não é amar apenas aqueles que te amam, não. É amar aqueles que estão desprezados pela sociedade, que são abandonados, que são excluídos, que são tidos como lixos no meio do povo, da sociedade moderna, das igrejas modernas. Então é uma igreja que vive de aparência, é uma igreja que diz servir e adorar ao Senhor, mas de uma forma errada, onde não cumpre com o verdadeiro papel, com o verdadeiro ídolo do Senhor, onde não cumpre com as normas determinadas por Cristo Jesus. Ele diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. E certa vez Jesus disse, eu estive nu e não me vestiste. Eu estive preso e não me vistaste. Estive com fome e não me deste comer. Estive com sede e não me deste beber. Estava nu e não me vestiste. Ele fala dessas pessoas que a sociedade rejeita, que a igreja rejeita. A igreja olha com um olhar diferente, fazendo acepção de pessoa. Então ele dirá para estes, apartai-vos de mim, maldito, porque eu vos não conheço. Sim, são palavras duras, palavras da qual não são pregadas nos púlpitos das igrejas, onde os líderes não pregam sobre isso, onde os líderes pregam que amam, mas é um amor de fachada,
é um amor não verdadeiro, é um amor de mentira. E a igreja precisa despertar para esse tipo de amor. Amar a quem está cheirando é bom. Acolher a quem está bem vestido é lindo, é fácil. Acolher alguém que chega na sua denominação de uma Hilux, em um Camaro, em um Porsche, bem vestido, bem alinhado. Eu quero ver é acolher um mendigo. É alguém fedendo, é alguém com fome, é alguém que não vale nada. Isso é que é a verdadeira igreja. Isso é a igreja que prega o amor, que prega o acolhimento e que faz aquilo que Jesus mandou. Um certo homem que veio do Nordeste, ele saiu a procurar trabalho na cidade grande, e ele sem conhecer a cidade, foi aleatório, andando, e ele chegou em uma certa igreja, em uma certa nação, entrou naquela igreja, no horário de 3 horas da tarde, e ali havia uma reunião, um culto, e aquele homem, ele ficou parado, próximo a uma coluna, e de repente chega alguém importante, todo bem vestido, pisando com os sapatos, vai para o púlpito e lá fica. E aquele homem começa a olhar e prestar atenção. De repente aquela igreja começou a encher de pessoas importantes, bem vestidas, e ele se sentindo uma pessoa rejeitada. Parecia que ele era invisível naquele local. E então ele decidiu sair daquele lugar. Ele saiu triste, olhou para o céu e disse: Senhor, aonde está a igreja que prega o amor? E saiu andando pela cidade até chegar ao lugar onde ele estava morando. Esta história serve como testemunho, porque essa história, meus amados irmãos, não foi uma história que ficaram inventada, é uma história real que aconteceu com alguém que sofreu na pele o desprezo de uma igreja que diz servir ao Senhor, mas não ama o seu próximo, não acolhe o seu próximo. Talvez se aquele homem estivesse bem vestido, com terno, ou chegasse de Hilux e batendo ou de Camaro, as pessoas saíam para receber a ele e perguntavam: você, bem-vindo à nossa igreja, você é presbítero, você é pastor, sente aqui no púlpito. Mas como era um simples homem, de bermuda, pobre, ninguém olhou para aquele homem. E quem é esse homem de quem fala, meu patrão? Que indagou a seu Deus ao sair daquele lugar. Este homem é este que vos fala, que passou por essa experiência permitida pelo Senhor em uma cidade grande chamada Taguatinga, Distrito Federal. Uma igreja muito conhecida chamada Igreja do Relógio. Naquela época pastoreada pelo homem divino, chamado Pastor Divino. Então ele se lembra até o dia de hoje. Faz mais de 20 anos que isso aconteceu. Mas ele traz na memória o desprezo que esteve naquela igreja. Por ser um simples homem que estava procurando trabalho. Que não encontrou naquela igreja o amor que eles pregam. E eles mostram no bastidor. Hoje, se aquele homem chegasse naquela igreja, eu tenho certeza, como falei, em uma Hilux, ele era bem atendido, ele era bem recebido. E eu perguntasse se ele era pastor, se ele era presbítero, para que sentasse, ocupasse lugar no púlpito. Porque são igrejas que vivem de aparência, são igrejas que olham as aparências, mas não olha a importância de cada alma, de cada pessoa. Então essa igreja que assim age, meus amados irmãos, é uma igreja morna. É uma igreja como igreja laodiceana, que não prega a verdade, que não vive o amor, que não vai atrás das ovelhas que estão feridas no campo, mas só querem boniteza, só querem aquilo que agrada a eles.
Só estão atrás de fama, glória, glamour, status, reconhecimentos, e não estão atrás de pregar um verdadeiro evangelho. Não estão preocupados com as almas que estão se perdendo, que estão morrendo no mundo. Onde há milhões de pessoas morrendo nas drogas, no álcool, embaixo das pontes, nas favelas. E esses homens não vão lá pregar o evangelho, não vão lá levar a palavra. Esperam que eles vão lá nas suas igrejas modernas, esperando para que caia moedas, dízimos e ofertas. Estão fazendo tudo o contrário do Cristo Jesus. Jesus não ficava preso em um templo, não. Jesus saía de aldeia em aldeia pregando o evangelho, curando aos enfermos, levando o evangelho da paz. Esse é o verdadeiro evangelho que Cristo mandou pregar. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado, assim disse o Senhor. Eu pergunto, igrejas modernas, igrejas de mármores, igrejas de púlpitos de vidro, igreja onde há ar-condicionado, cadeiras aconchegantes para se sentarem, para dizer que adorar o Senhor, é fácil nessas igrejas. Quero ver ir numa igreja de chão batido, numa igreja simples, onde não há modernidade, mas há o Espírito Santo, há a presença de Deus. Onde homens não têm curso de teologia, nem hermenêutica, nem pneumática, para falar bonito, mas apenas são analfabetos, mas quando fala, o Espírito Santo se revela e há convenção de alma. E a salvação e arrependimento de pecado. É disso que está precisando o Brasil e o mundo. É de igrejas assim. É de a volta da igreja da antiguidade, onde os homens não tinham letra, não tinham estudo, não tinham teologia, não tinham hermenêutica, mas tinha a essência do Espírito Santo, e quando falava, o pecador se arrependia, o valentão se curvava diante do Senhor Jesus, aceitava ele como Salvador e mudava de vida. E o verdadeiro evangelho era pregado, e havia lindos louvores e adoração ao Senhor. Não baderna como há nos tempos de hoje. Não bagunça como há nos tempos de hoje. Não ministro espiritual como há nos tempos de hoje, nas igrejas modernas de hoje. Igrejas laodiceanas. E não igrejas que pregam a paz, que pregam o amor, que pregam a verdade e a justiça, como manda Jesus. Não é essa igreja que o Senhor está querendo. Não é essa igreja do Senhor que olha para o bem material, mas não olha para o espiritual, não olha para o valor de cada alma. Uma igreja que prega o verdadeiro evangelho está cada vez mais difícil de se encontrar. A igreja que prega a prosperidade, que não prega o sofrimento, que não prega a razão de pecado, estão cheias, estão multiplicando cada vez mais no mundo atual. Que possamos ser uma verdadeira igreja, que possamos fazer o ídolo do Senhor, que possamos pregar o verdadeiro evangelho e nos preocupar com a salvação das almas que aí estão morrendo no mundo, nas esquinas, nas ruas, passando frio, passando fome, sendo desprezada pela sociedade moderna, pela igreja modernista, que não se preocupa com o seu próximo, que não ama o seu próximo, como manda o seu Jesus. Que Deus abençoe meus amados irmãos, que possam refletir nessa mensagem, para ouvir essa mensagem. Acesse nossa página no YouTube, O Poder da Palavra de Deus, compartilhe, dê seu like, é importante, e vamos juntos semelhar a semente que é para Deus em cada oração. Deus abençoe, Shalom Adonai, Baruch Hashem.